A meta do programa de governo, extremamente repetida ao longo dos debates, foram 100 novas escolas de tempo integral. O Piauí tem 96 atualmente, a rede estadual de educação, melhor dizendo, porque há escolas municipais que são de tempo integral. E a gente se comprometeu a fazer mais 100, chegando a 196, 200 para arredondar. Isso está absolutamente garantido. Mas nós temos o sonho, sim, ainda não virou uma meta, porque tem que fazer conta, a gente não sabe ainda qual vai ser a política do Ministério para fomentar isso, mas eu já ouvi do ministro Camilo Santana que haverá um fomento para isso. Então eu espero, muito brevemente, se Deus quiser, poder anunciar a ampliação dessa meta. Quem sabe até a universalização. Mas eu costumo ser muito prudente, até porque fui secretário de Fazenda 8 anos, de não colocar aquilo em que eu estou seguro do ponto de vista financeiro. Todo mundo sabe que a escola de tempo integral, ela é muito melhor para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos, mas ela requer muito mais investimentos e um custeio muito mais elevado. Então a gente tem que estudar um pouco mais, aguardar um pouco o comportamento das receitas, para a gente ter segurança para colocar no PPA, que vai ser aprovado por esta casa até o final do ano, colocar uma meta maior do que a 100 ou apenas a 100. Mas eu estou muito esperançoso, é o que posso lhe responder, que iremos ampliar essa meta sim. É escola de tempo integral, integrada com o ensino profissional e técnico. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Não, do padrão da estrutura, na verdade não precisa ser exatamente o modelo FNDE, porque nós temos escolas, inclusive, maiores do que o padrão do FNDE. Nós teremos escolas como as que nós já inauguramos, Gil, com laboratório de ciências, com laboratório de informática, com biblioteca, com climatização das salas de aula, com refeitório, porque para ter escola de tempo integral você tem que ter todos esses espaços para que o aluno possa ficar 10 horas na escola, fazer pelo menos 2 refeições e um lanche, ou até mesmo as 3 refeições. Então isso é muito importante. Elivaldo Barbosa faz a próxima pergunta para a TV Cidade Verde. Boa tarde, governador. O presidente desta casa, Francisco Silva, governador, tem reiteradas vezes anunciando acenado para um alinhamento do parlamento ao programa de governo que o senhor tem defendido e prometido implementar no Estado. De que forma o senhor espera que seja a contribuição do parlamento na implementação dessas ações, em investimentos em infraestrutura, educação, que o senhor sempre tem defendido, e saúde e educação? Alinhamento não significa subserviência. Então, o Poder Legislativo é independente, mas, pelas palavras dos próprios deputados e deputadas, em especial o presidente Franzé, haverá harmonia sempre preservada. E o que a gente espera é que o parlamento, como sempre o fez, aperfeiçoe as políticas públicas que sejam colocadas para esta casa analisar pelo Executivo Estadual. Além de propor. Cada parlamentar tem a liberdade, e a sociedade espera isso do parlamento, propor soluções nas mais diversas áreas. É claro que essa relação com o Executivo ela tem que ser cada vez mais forte, porque você vai poder, nesse diálogo, equacionar o que a sociedade quer com o que o Estado pode prover. Esse, na verdade, é o grande desafio de qualquer governador, de qualquer prefeito, de qualquer presidente. As demandas da sociedade, a luta pelos direitos do povo, através dos movimentos sociais, através dos munícipes, através dos representantes do povo, ela tem que ser compatibilizada com o orçamento disponível. Porque quem paga toda essa política pública é o povo, através dos impostos. Então você não pode atender a tudo exatamente porque você não pode tributar enormemente a população. Por isso que essa compatibilização é que eu acredito que esta casa vai ajudar muito o Poder Executivo a conduzir as políticas públicas boas para o povo e que caibam dentro do orçamento aprovado. Lídia Brito, TV Bandeirantes. Boa tarde, governador. Governador, na sua mensagem, o senhor falava dos investimentos em infraestrutura, né? Falou aí também dessa relação com o governo federal, e o governo vem divulgando a expectativa desse projeto intermodal, né? Modernizando o transporte no Estado como forma de desenvolvimento. Quais seriam as bases desse programa?
Perfeito. Eu apresentei à FIEP a ideia geral desse projeto, que vou levar ao presidente Lula, a esta casa e à bancada federal e a toda a sociedade piauiense. Nós estamos concebendo o maior projeto de infraestrutura da história do estado do Piauí e acreditamos firmemente que é possível, com a parceria com o governo federal e com a parceria com o setor privado. Porque esse investimento vultoso, que vai superar mais de 4 bilhões de reais, envolvendo rodovia, hidrovia, ferrovia e porto, não será custeado apenas pelo poder público. O poder público, governo estadual e governo federal, entrará com parte desses recursos. A outra parte, através de concessões públicas, dado que esse intermodal é viável economicamente. A grande novidade do nosso projeto é que não se trata de um projeto de infraestrutura, Lídia, para depois gerar a demanda. Não. É um projeto que atende à demanda já existente. Isso torna o projeto exequível. O sonho antigo de ligar o sul ao norte, pela grande produção de grãos, a provável produção de minérios, a provável produção da nossa agroindústria, viabilizará todo esse trajeto intermodal, rodovia, ferrovia, hidrovia e porto. É claro que há muita incredulidade no povo quando se fala disso. Por quê? Porque são décadas em que isso é sonhado e não executado. Então, meu papel enquanto governador é demonstrar para os demais agentes públicos e privados que é um projeto viável e que vale a pena o esforço e a união de todos para a gente conseguir destravar este que será o maior projeto de desenvolvimento econômico da nossa história, olhando para os médios e grandes. Isso não significa que nós iremos esquecer, muito pelo contrário, eu falei muito na campanha, que a nossa prioridade são os pequenos negócios do campo e da cidade. Mas precisamos sim desse intermodal para atrair cada vez mais agroindústria, empreendimentos industriais e dar um salto no PIB do nosso estado. Mas este PIB vai crescer sendo distribuído sempre, como foi feito, muito bem feito, pelos governos anteriores do meu querido governador Wellington Dias, atual ministro do presidente Lula. Agora, Grupo Meio Norte, Isabel Cardoso de Melo. O senhor trabalha com alguma meta de perspectiva de crescimento do PIB para o Piauí? Olha, a meta que eu trabalho é um crescimento acima da média Nordeste e acima da média Brasil. Há 20 anos nós estamos conseguindo isso. Nós vamos manter. Porque o Piauí tem vários potenciais que, repito, agora que foram descobertos. Na agricultura, na área ambiental, na área de energia limpa, na área logística, porque nós temos uma posição geográfica privilegiada no contexto norte-nordeste, assim como, por exemplo, Anápolis, no centro-oeste, virou um grande entreposto comercial. O Piauí, pela sua própria posição geográfica, tem essa vocação. Então, são potenciais que começaram a ser descobertos. Nosso papel é acelerar isso para a gente manter o crescimento do PIB acima da média Nordeste, acima da média Brasil. E, o melhor de tudo, com distribuição de renda. Eu citei no meu discurso e faço questão de repetir aqui para toda a imprensa. O Piauí, além de ter crescido a sua economia mais do que a média Nordeste e a média Brasil ao longo dos últimos 20 anos, e isso é atestado pelo IBGE, pela FGV e por tantos outros institutos que estudam isso, o Piauí foi quem melhor distribuiu a renda. Tanto que quando você pega o seguinte indicador, percentual da população que vive com menos de um salário mínimo, o Piauí está em segundo lugar no Nordeste. Ou seja, é uma população de renda média baixa, porém, com menos gente miserável, percentualmente falando. É claro que ainda temos muita gente na miséria, muita gente na pobreza. Mas, comparativamente falando, o Piauí evoluiu, foi quem mais evoluiu no país na questão da distribuição de renda do nosso país. Vilma Rocha, Rádio Antares, por favor. Boa tarde, governador. Eu gostaria de perguntar sobre o turismo, né? O senhor falou ali na sua mensagem também, porque o turismo
é um grande potencial de geração de emprego e renda em qualquer lugar do mundo. E o Piauí é potencialmente muito forte, não só no turismo litorâneo, mas também nos cerrados, nas serras, como Serra da Capivara. O que tem no plano de governo para fomentar o turismo de maneira mesmo bem efetiva? Você colocou muito bem, potencial enorme que o nosso estado tem. Mas assim como o Brasil inteiro, o Piauí carece muito de desenvolver essa indústria do turismo. Eu citei o exemplo de que uma única cidade da Europa, e não é só uma, são algumas, mas isoladamente cada uma recebem mais turistas por ano do que os 5.570 municípios brasileiros. E olha que nós temos a Amazônia, temos o Rio de Janeiro, temos o Piauí, temos o Pantanal, temos vários potenciais no Brasil inteiro. Então é um problema nacional, que o Piauí também sofre deste problema. E é a indústria que mais gera, ao mesmo tempo, divisas, ou seja, dinheiro de fora para dentro, e emprego, porque é uma indústria de serviços. Então tem muita empregabilidade em hotéis, restaurantes, artesanato, atividades culturais. Então qual é o nosso planejamento? O nosso planejamento é apostar na promoção desse turismo, contando, claro, com a Embratur, com o Ministério do Turismo, para levar esses potenciais para os polos turísticos que já estão consagrados. Claro que nós podemos desbravar vários outros, mas nós temos que imediatamente aumentar o potencial daquilo que já é explorado pela iniciativa privada. Porque significa, se a iniciativa privada já está operando nesses lugares, tem um potencial natural. Então a gente tem que robustecer com investimento em promoção, em capacitação, facilitando a entrada de restaurantes e hotéis nestes polos turísticos, melhorando o ambiente de negócios para facilitar a vida do dono de pousada, do dono de hotel, do dono de restaurante, do artesanato, da cultura, para que se propicie que haja mais turistas. A questão dos voos nacionais e internacionais. Vou empreender, junto com a Secretaria de Turismo, uma grande luta junto às operadoras nacionais de transporte aéreo, a Azul, a Gol, a Latam, todas, para aumentar o fluxo de voos para Teresina, para Parnaíba, para São Raimundo Nonato. Há uma política também do Ministério de Portos e Aeroportos de criar 100 novos aeroportos regionais. Então, certamente, o Piauí será prestigiado com 1, 2 ou 3, estamos discutindo isso com o Ministério, para também potencializar o extremo sul do estado, ali a região do Cerrado, como você citou, também a região de Picos, que é um polo econômico natural. Então, tudo isso vai ser feito em parceria com a iniciativa privada. As empresas que operam o turismo piauiense serão ouvidas, serão estimuladas a contribuir nesse processo de fortalecimento do turismo piauiense. Beleza, Val, Política Piauí, a pergunta é sua. Governador, além do anúncio que o senhor fez no plenário ainda há pouco sobre a contratação de 1.600 PMs para esse ano, o Estado tem recurso para as ações de segurança que se fazem necessárias? 100%. Todo o plano de segurança aprovado nas urnas, no nosso plano de governo, tem 100% do recurso assegurado. As metas que estão lá, inclusive anunciei, serão 1.600 homens contratados este ano, já tem 1.072 no curso de formação e outros 520 aproximadamente entram no segundo semestre, então a gente já deve nomear os 1.072 no meio do ano e os outros que completam 1.600 no final do ano. E daí, para os 4.000 que foi a nossa proposta, pelo menos 800 em cada um dos anos de 2024, 2025 e 2026. Fora o investimento em tecnologia, fora o fortalecimento da inteligência, fora o fortalecimento da estrutura da polícia, as sedes da Polícia Civil, Polícia Militar, os batalhões, GPMs, delegacias especializadas, inclusive as delegacias de combate às facções. O Piauí, infelizmente, assim como o Brasil inteiro, passou a conviver com essas facções que serão duramente reprimidas pela Secretaria de Segurança, mas, como eu falei, não basta só a repressão que tem que ter. Tem que ter também o Estado chegando nas comunidades, especialmente as mais violentas, com educação, com oportunidade de trabalho, com cultura, com esporte e com lazer. Então vamos trabalhar em paralelo com as duas políticas públicas e aí sim a gente vai promover a paz do nosso Estado
e voltar a ter índices aceitáveis conforme o padrão da Organização das Nações Unidas. James Almeida, TV Assembleia. Aqui, governador, nas várias metas que o senhor colocou dentro do plano, tem alguma meta, algum plano direcionado à região do semiárido piauiense, pessoas que sofrem naquela região com a falta de água, seja humano, também animal? Você tocou no ponto principal da região sudeste. O Piauí tem, digamos assim, 4 macro-regiões, tem muita água nas outras 3, inclusive no subsolo, mas o nosso sudeste piauiense, o nosso semiárido piauiense, região de Picos, de Marcolândia, de Jaicós, de São Raimundo Nonato, sofre ainda com a falta de um abastecimento de água de qualidade. E para isso nós temos que atuar nas obras importantes de infraestrutura hídrica, adutoras, barragens, o programa de cisternas, que vai voltar e ajudou muito a mitigar este problema de uma forma inteligente, digamos assim, e barata, mas nós temos que avançar mais. O governador Wellington começava a repetir algumas vezes que quando ele assumiu o governo em 2003, tinha mais de 1 milhão de pessoas dependentes do carro-pipa. Esse número reduziu para 150 mil, que ainda é um número muito elevado. Mas a gente está avançando e a gente espera, ao longo dos próximos anos, erradicar essa falta de água grave, pelo menos, em todo o estado do Piauí. E entrar na pauta cada vez mais da qualidade desse abastecimento. E lançaremos mão de tudo que o novo marco do saneamento, que deve ser alterado pelo presidente Lula, nos permitir. Parcerias público-privadas, fortalecimento da nossa AGESPISA, fortalecimento das nossas secretarias que fazem obras hídricas, o Instituto de Água, a Secretaria da Irrigação, o próprio IDEP cuida de algumas obras hídricas, integrando todos esses investimentos, inclusive do OGU, do Orçamento Geral da União, para a gente tentar erradicar o uso do carro-pipa. Eu não coloquei isso como uma meta no plano de governo, mas eu acredito que a gente vai reduzir bastante. Se a gente não conseguir erradicar, a gente vai reduzir bastante para pouquíssimas pessoas dependentes do carro-pipa, porque algumas obras hídricas carecem de investimentos de dezenas de milhões de reais. Então, para resolver o problema em definitivo, a gente está orçando aí em torno de 500 milhões de reais, é o necessário para a gente resolver o problema da falta de água grave, digamos assim. Então, não é um montante de recursos tão baixo, mas é a prioridade. Então, nós vamos fazer muitas obras hídricas na região do semiárido piauiense e aprofundar os programas de convivência com o semiárido. Eu, nessa minha rodada de viagens pelo próprio Piauí e na campanha eleitoral, vi vários casos de comunidades no meio de uma seca, de uma região árida, conseguindo produzir para a própria alimentação e vender nas comunidades. Às vezes com um poço, com energia solar e a assistência técnica. O programa do FIDA, o Viva Semiárido, foi muito bem sucedido. Então nós vamos ampliar essa política pública de convivência com o semiárido, porque as pessoas, além de ter o acesso à água, consigam produzir o que é possível produzir para consumo próprio e para vender, aumentando, portanto, sua qualidade de vida.